Olá, família educadora! Se você iniciou a educação clássica com seus filhos, com certeza esse vídeo é para você. A partir de agora, nós vamos iniciar algumas análises de orações através da diagramação, fazendo análise sintática e morfológica. Antes de iniciar a diagramação, é importante que você já tenha estudado com seu filho sobre sujeito, predicado nominal e verbal, verbo intransitivo e verbo transitivo. As orações que iremos diagramar a partir de agora, elas pertencem ao esquema de sujeito e verbo intransitivo. Vamos diagramar a frase "O pássaro voou". Eu tenho aqui uma caixinha de ferramentas com siglas dos elementos que eu vou vou nomear em cada parte da oração. Aqui eu tenho "O pássaro voou". Quem voou? O pássaro. Então, o pássaro é o meu sujeito. O pássaro fez o quê? O pássaro voou. Voou é o verbo intransitivo, pois não necessita de complemento. Qual pássaro voou? O pássaro voou. O é o adjunto adnominal. Então, nós temos aqui o sujeito, o verbo intransitivo e o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, o. Agora nós vamos fazer a análise. Nós temos aqui o sujeito, o verbo intransitivo e o adjunto adnominal. Essa oração pertence ao esquema sujeito, verbo intransitivo, SVI. A palavra pássaro, ela pertence a qual classe gramatical? Ela pertence à classe do substantivo. A palavra voou é um verbo. O, como nós sabemos, é um artigo. E aí eu posso perguntar que artigo? Artigo definido, masculino. Posso perguntar o número, se está no plural, se está no singular, tá? Aí vai de acordo com o nível de estudo que você está com a sua criança. Pode fazer bem elementar, pode dar mais complexidade também a essa atividade. A segunda oração que nós iremos diagramar é: as crianças correram. Então, nós vamos pegar primeiro a barrinha da nossa diagramação aqui, a barrinha na horizontal, para a gente colocar os termos essenciais da oração. Aqui, nós vamos colocar o sujeito e colocar o verbo. Vamos separar essa barra horizontal numa barrinha na vertical. Para separar, à esquerda eu devo colocar o meu sujeito. E à direita eu devo colocar ela mais para cá. Então, à esquerda eu devo colocar o meu sujeito e à direita eu devo colocar o verbo. Porque sujeito e verbo são elementos essenciais. Eu vou diagramar, vou colocar aqui crianças no lugar do sujeito, porque crianças aqui é o sujeito, o núcleo do sujeito que pratica a ação. Correram é o verbo, o que se diz sobre as crianças. O que as crianças fizeram? Elas correram. Também é o meu predicado. E as crianças é quais crianças? As crianças. Então, aqui as crianças é um termo acessório adjunto adnominal. Por ela estar ligada diretamente à palavra crianças, ela vai ficar aqui abaixo do sujeito. Porque são quais crianças? As crianças. As o quê? As crianças. Ok? Aí agora a gente vai fazer a análise sintática colocando os termos aqui, as siglas, para identificar os termos. É o que você deve fazer com a sua criança em casa, tá? Nós temos aqui as nossas ferramentazinhas para poder colocar, para identificar os termos ali na nossa oração, na nossa diagramação. Sujeito, crianças, correram. Verbo, mas qual verbo? O verbo intransitivo, por quê? Porque ele não necessita de complemento. E as é um adjunto adnominal. Ok, então nós temos sujeito, verbo intransitivo e adjunto adnominal. Essa oração pertence ao esquema sujeito, verbo intransitivo, SVI. Agora nós vamos fazer a análise morfológica. A palavra correram é um verbo
palavra crianças é um substantivo e a palavra as é um artigo, ok? Então, finalizamos aqui a nossa diagramação. Aqui, esquema SVI, tá bom? E agora a gente vai partir para a nossa próxima diagramação. A nossa terceira frase de hoje é: meu amigo sorriu. Vamos analisar. Sorriu é o verbo intransitivo. Amigo é o meu sujeito. Meu é o adjunto adnominal. Então, nós vamos aqui colocar a nossa barrinha. Vou pegar aqui na minha caixinha de ferramentas a barrinha na horizontal. Vou colocar agora a barrinha vertical. Quem é o sujeito? O sujeito é amigo, é o núcleo do sujeito. O sujeito é meu amigo, o núcleo do sujeito é amigo. O verbo é o verbo sorrir, Meu amigo sorriu, verbo intransitivo. E eu vou colocar o adjunto adnominal, que é o pronome meu, pronome possessivo, aqui abaixo do meu sujeito. Ok, colocados os termos das orações nos seus devidos lugares, lembrando que meu, adjunto adnominal, ele é um termo acessório, tá? Mas se você ainda não se aprofundou nisso com seu filho, não tem problema. Mas para você que é pai, que está ensinando, é importante você já ir, você precisa caminhar à frente do seu filho, tá? Para que você possa explicar melhor para ele esses termos. Esse aqui é um termo acessório. Ele não fica na linha principal. Então, coloquei amigo, sorriu, meu amigo. E agora eu vou utilizar aqui, eu fiz a análise sintática e agora eu vou colocar as siglas dessa análise sintática. Amigo, sujeito, sorriu, verbo intransitivo, porque não precisa de complemento, e meu, adjunto adnominal. Coloquei aqui, deixa eu arrumar, pronto. Ok. Agora nós vamos fazer a análise morfológica dessa oração. Amigo. Qual é a classe gramatical de amigo? A classe gramatical de amigo é substantivo. Amigo é um substantivo. Sorriu. Qual a classe gramatical de sorriu? É um verbo. E meu é um pronome possessivo. Então, tá aí a nossa diagramação. Essa oração pertence ao esquema sujeito, verbo intransitivo, SVI. Ok? Gente, eu queria lembrar de vocês não esquecerem de dar um like no nosso vídeo, de compartilhar com quem você conhece, tá bom? Nós elaboramos uma atividade sobre esse esquema, o esquema de sujeito e verbo intransitivo, para você diagramar com seus filhos. Então, nós temos aqui diagramação de orações nível 1, porque esse esquema é o mais simples. Tem esses outros, né, que são bem simples, com o verbo transitivo também é simples, mas esse é bem elementar, então a gente começa por ele. Nós temos aqui os elementos essenciais da oração, que você pode consultar. É como se fosse uma caixinha de ferramenta para você diagramar. Então, você vai colocando, lembra das siglas que a gente colocou na diagramação? Vai estar tudo aqui. Por isso que não vai ter dificuldade. Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para você baixar essa atividade, tá bem? Então, eu peço a você que, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, que você não esqueça de dar um like. Isso ajuda o nosso engajamento para que a gente possa fazer mais vídeos como esse, que você compartilhe com outras famílias educadoras que você conhece e até com outras famílias que estão também tentando melhorar o ensino de língua portuguesa com seus filhos. A gente sabe que o ensino clássico de língua portuguesa, ele é muito eficiente. A gente que começa a fazer isso com os nossos filhos, vê isso no dia a dia, o crescimento da gente e o crescimento dos filhos da gente. Então, eu espero que vocês possam crescer cada vez mais no conhecimento, na educação, e que isso
seja para a glória do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.